E aí pessoal, tudo bem? Vamos lá, gente. A pedido de um inscrito aqui, ele pediu pra gente fazer um vídeo sobre Dróseras. E cá estou eu, né, atendendo o pedido dele. Gente, o que vocês quiserem que eu mostre aqui no canal, que vocês tenham curiosidade de ver, podem ficar à vontade, viu, gente? Eu gravo, vocês aprendem mais também, né? Pretendo lançar alguns vídeos de curiosidade também. Vai ser muito interessante, né? Então vamos lá, gente. Aqui, para esse vídeo, eu trouxe algumas dróseras aqui do meu cultivo. Então a gente tem essa drósera filiformes. Essa aqui é a Florida Red, viu, pessoal? Mas também tem outras. Olha só, essa aqui tá gigante, né? Muito bonita, eu acho muito legal que ao invés de ela crescer com folhas comuns, né? Como essa aqui, por exemplo, ela cresce muito mais pra cima. Então ela forma como se fosse uma cortina mesmo, né? Eu acho muito bonita essa drósera. É com certeza uma das dróseras mais bonitas que eu... Na minha opinião, né? Porque você tem esse efeito muito bonito aqui quando você olha. Você tem esse efeito de cortina e esse efeito de caracolzinho, né? Porque antes que você tem armadilhas que já estão formadas, estão terminando de abrir, você tem umas armadilhas, que nem aquela ali, ó, no meio. Você tem também armadilhas lá no comecinho, então elas estão todas enroladinhas. Eu acho muito legal isso, né? Que elas vão se desenrolando com o passar do tempo, essas coisas. Eu acho impressionante, tá, gente? Então, essa aqui é uma das de coleção minha. Acho que a forma mais fácil de reproduzir todas elas é por semente, tá, gente? Todas essas mais convencionais, claro. Deve ter uma outra que deve ser meio chata por raiz, essas coisas, mas a gente não vai levar em conta aqui nesse vídeo, porque essas dróseras na maioria das vezes não são tão acessíveis, né? Então eu trouxe 3 minhas de coleção que a gente vai explorar nesse vídeo, e um vídeo de mudinha, gente. Não tem muito o que dizer, né? Então, esse aqui a gente vê por último. Vamos pra esse aqui. Essa aqui é a minha drósera binata, gente. É muito legal, principalmente quando você aumenta a luz dela, aumenta as condições de luminosidade. Quer ver? Essa aqui, ó, era uma armadilha... não, essa aqui até que tá bem ramificada, mas que nem essa aqui, ó. Essa aqui, se não me engano, já é um pouquinho mais velha. Você vê que ela não tá tão bifurcada, assim, ela não tá tão ramificada, né? Então, geralmente isso aqui é quando ela recebe um pouco menos de luz, quando ela tá se adaptando, acontece, tá, gente? Às vezes também surgem algumas folhas assim, que nem... Eu tô procurando muito aqui enquanto eu falo com vocês. Uma armadilha aqui, que ela é assim mesmo, sabe? É um Y, chega a ser um Y assim, porque ela tem um pra cá e um pra cá. Então ela é bifurcada mesmo, ela é bem pouco bifurcada, bem pouco ramificada, né? Que nem a gente tem essa aqui também, ó. A maioria delas dava armadilhas assim. Mais recentemente eu tenho visto uns casos assim um pouco mais assombrosos. Que nem essa aqui em específico, se eu não me engano, é porque isso aqui tem muita folha, gente. Olha só, é até meio difícil de você ver um pouco melhor, né? Porque elas acabam grudando essas coisas assim. Mas é bem interessante de se observar. Ah, achei, ó. Achei. Nossa, minha mão vai ficar toda melada, tá? Olha aqui, gente. Isso aqui é uma armadilha muito bifurcada, tá vendo? Onde você olha... Vou até dar um zoom aqui. Aonde você olha, ela tem bifurcação. E ela vai se bifurcando, bifurcando. Ela vai se ramificando. Gente, olha o tamanho... Ih, será que vai conseguir focar? O tamanho do mosquito que ela conseguiu pegar, gente. Esse mosquito, por mais que... Ah, agora apareceu na câmera. Olha o tamanho das pernas do mosquito. Ô, dó. E só as pernas vai ser consumido aqui, né? Enfim, gente. Essa aqui, ela é muito interessante também. E eu tenho notado umas ramificações muito maiores a partir das novas folhas. Que nem olha isso aqui. Essa aqui, ela tá bem no comecinho, ó. Ela só ramificou bem pouco aqui agora. Mas você vê que, ó... Tem um monte de bifurcação, um monte. E com certeza vai ter muito mais, né? Eu não sei porquê, mas acho que foi por causa da mudança de luminosidade. Gente, eu dei um pequeno corte aqui porque eu tava procurando
uma coisa aqui, mas, ó, deixa eu dar um zoom aqui pra vocês verem. Ah, não, eu já falei sobre isso, não esqueci. Essa aqui também, né? Porém, a gente também tem umas armadilhas meio mortas, que nem essa aqui que não tá indo pra frente. Eu acho que é muito por causa da mudança de luz, né? Quando você coloca essa planta aqui, aliás, todas, né? Mas essa Drosera que eu notei esse fenômeno. Numa luz mais intensa, ela tende a dar umas armadilhas menores. Mais enforcadas até pode ser, mas ela tende a dar umas armadilhas menores. Olha, agora, olha só, agora eu consegui pegar essa aqui, ó. Essa aqui ainda parece estar abrindo, mas eu acho que é por causa do movimento delas. Eu acho que elas cataram um pouquinho de inseto. Ó, isso aqui pesa, inclusive, viu, gente? Eu já vi a minha Drosa, essa aqui já chegou a ficar assim. Ela fica assim, ó. Eu juro pra vocês, ela fica aérea. Porque o peso é bem grande, né? Então, acontece de ficar assim. Achei, ó. A que eu tava procurando pra mostrar pra vocês. Essa aqui, provavelmente, ela deu na mudança de ambiente, na mudança de luminosidade, né? Então, ela acabou que ficou assim, então... Bom, vamos deixar todas elas aqui de lado, né? Olha só. Tem mais essa aqui, que eu acho interessante de mostrar, né? Muito legal, gente. Drosera binata é fascinante. E eu tô com umas certas mudas, não. Mas é uma pulseira naquela forma, tá? E essas plantas entram em dormência, infelizmente. Essa aqui... Aliás, algumas dróseras, né? Algumas não entram, tipo a capense que eu vou mostrar agora. A binata entra em dormência e a filiformes também. Inclusive, essa aqui... Eu não sei, ela parece que tá começando a entrar, porque essa aqui tem duas, ó. Essa aqui tá funcionando normalmente, que ela já saiu. E essa aqui aparenta tá entrando, eu não sei o que dizer. Então, gente, deixa eu colocar a binata de lado aqui. Porque, infelizmente, essa planta aqui, ela toma muito espaço, né? Fica meio difícil de ver. Vamos pra capense, gente? Não tem muito o que dizer da capense, tá? Porque ela é uma planta que muita gente conhece. Agora, estão até começando a vender em garden. Tá impressionante, né? Porque a capense é muito fácil de ser criada. Ela não entra em dormência porque ela é uma planta tropical. Essas aqui já são de clima um pouco mais temperado. Então ela acaba que não faz dormência. Mas ela dá sim uma desacelerada, viu, gente? Tem épocas que você vai ver tem umas folhonas gigantes. Outras épocas tem umas folhas menor. Por quê? Frio, menos água, por mais que a gente dê, né? Então é um mecanismo de sobrevivência, né? Essa planta nunca vai, assim como nenhuma planta vai, né? Ficar a todo vapor sempre. E, gente, acho que vocês podem ver que essa mesa tá um pouquinho bagunçada, né? Porque é a mesa que eu mexo com as coisas, mas é também a mesa que eu deixo algumas plantas. Então eu trouxe aqui mais pra vocês darem uma olhada, porque fica mais bonito, né? Tem um certo cenário. E deixa eu deixar mais bonito aqui. Tem um certo cenário aqui também, né? Tem que fazer uma coisa bonita. E vamos lá, gente. Uma coisa que eu notei, dá até pra trazer no vídeo bem legal. A haste dela tem esses espelhinhos que também contam como silagem. Olha só. Mas eu não sei. Eita, sujeira de terra. Mas eu não sei se isso aqui ela faz digestão. Acredito que a haste floral não. Mas, se não me engano, o nome dela, capensis, vem justamente por causa da sua flor. Das suas flores, né? Da haste floral dela. E aqui, gente, a gente tem o que é mais interessante nessa planta, que é o movimento que ela faz, né? Não que as outras não façam, que nem a filiformes até faz bem pouco e a binata também. É mais na ponta delas, né? Porque isso aqui não se mexe tanto. Porém, a capense, gente, é bem nítido, tá? Capenses, burmani, é muito nítido esse movimento que ela faz, que ela se enrola nos insetos e acaba digerindo eles, né? E, gente, uma coisa muito interessante que eu notei é que ela se multiplica muito por raiz também, tá? Além de semente, ela se multiplica tanto por raiz, olha só. Ela tá com essas filhotinhas nascendo. Isso aqui faz um tempinho eu arranquei ela de um outro lugar. E o lugar que eu arranquei ela justamente rebrotou. Daqui a pouco eu mostro pra vocês. Essa planta aqui é bem fácil mesmo, gente, é praga, tá? Porque olha o tamanho dessa haste floral. Inclusive essa haste floral aqui, acho que vocês nunca viram antes, porque esse aqui bifurcou, tá? Olha só, não é comum, tá? O comum é o quê? Dar uma única haste e todas elas abrirem.
Agora, ela dá uma haste floral e essa haste floral, ela se bifurcar, ó, como vocês podem ver aqui, e eu acredito que não seja comum, eu acredito que seja um pouco raro até, porque eu nunca vi isso em capense, gente. Olha só, e ela realmente se bifurcou, né? Tá bonitona e tal. Então, olha só. Muito interessante. Agora, vamos pra cá, né? Porque quando eu digo que Droser é praga, gente, eu digo porque é verdade, infelizmente. São umas praguinhas muito bonitinhas, mas são muito praguinhas mesmo. Porque, gente, isso aqui dá muita semente, tá? Uma florzinha dessa, nossa, semeia uma florzinha aqui, tá vendo? Quando ela secar, virar uma cápsula secar, você espalha no musgo assim pra você ver o que acontece, gente. Nasce muita Droser pequenininha, essas bebezinhas, sabe? Tanto é que, há um tempo atrás, eu semeei aqui no meu cultivo, nesses vasinhos aqui, sabe? Que tinha nada. E aí começou a aparecer. E aí eu tive que transferir para esses vasinhos pequenos. E agora elas crescem aqui sozinhas, né? E não só Drosera que tem aqui, né? Tem o Triculária também, ó. Triculárias. Isso aqui, gente, a gente vende por R$ 15, tá? São vasinhos mix. Por isso que eu digo que Drosera é muito acessível, tá? E é uma ótima forma de você levar o conhecimento para essas pessoas, não é mesmo? Quando você vende isso aqui numa feira, por exemplo, a pessoa leva isso aqui para casa, cultiva sol torrando, fica lindo. E aí daqui a pouco dá aquela explosão de flores, tá vendo ali, ó? Não para de nascer, gente. É muito interessante isso aqui. Tá lindo aqui, vai ficar ainda mais lindo, espero. E agora, para vocês verem o quanto que elas são praguinhas. Vamos lá, gente. Eu tô aqui no canto das nepentes, para vocês verem que tinha uma ali, é que agora eu removi, né? Coloquei em outro vaso. Mas tinha uma nascendo bem aqui nesse meio de musgo vivo, sabe? Então, assim, não é brincadeira. Drosera não é brincadeira. Olha ali. Ali tava originalmente aquela capensis ali, que vocês acabaram de ver. Porém, elas estavam crescendo juntas e a purpúrea tava crescendo muito. E como a purpúrea entra em dormência também, eu achei melhor arrancar a capensis e colocar ela em outro local. Pois bem, dá uns dias, começa a nascer uma outra capensis. Mas não só isso. Agora tá brotando um monte de capenses ali. Olha só. Está brotando muitas capenses, muitas dróseras. Isso aqui é de raiz, tá, gente? Porque quando é de semente, é bem diferente. Isso aqui é realmente da raiz dela. De tanto que ela já tava aqui, ela acabou, né? Quando eu arranquei, acabou causando algumas lesões nas raízes. Então elas se recuperaram e, bom, tá esse estrago que a gente tá vendo agora, né? Vamos ver o que eu posso fazer com isso aqui. Olha só. Aqui, ó. Essas aqui são algumas dróseras que eu coloquei também aqui pra tentar controlar essa população de mato. Porque, sinceramente, eu prefiro ter muita drósera aqui do que ter esses matinhos crescendo, tá? O triculário tudo bem nascer. Eu não me importo muito. Porque elas também são carnívoras, essas coisas. Mas eu tô tentando controlar com dróseras. Olha ali a dróserazinha que tava nascendo. Ela é bem pequena, então eu coloquei nesse vasinho aqui de sarracênia, né? E vamos ver o que acontece, né, gente? Olha só. Essas aqui eu coloquei realmente, mas tem outras que estão nascendo de semente. Aliás, todas elas nasceram aqui de semente. Agora que eu transplantei para esse vaso. E tem outros vasinhos ali também. Olha só, gente, eu já fui aqui para essa outra parte que a gente tem. Eu já até voltei esse vasinho ali pro cantinho dele. Olha só, isso aqui é tudo drósera de semente daqui, né? E aqui a gente tem outras utriculares, essas coisas. Então, para vocês verem que como elas nascem em qualquer lugar, é muito legal de cultivá-las. E bom, gente, como a gente tá chegando no final desse vídeo aqui agora, eu queria só enfatizar uma coisinha, que caso vocês queiram a mudinha da drósera de vocês, caso vocês queiram sementes, caso vocês queiram plantas carnívoras no geral, tá, gente? Porque não vendo só dróseras, claro, vendo nepentes também, que nem essa belezura aqui de Rebecca Soper, ela estará disponível. Que mais? Nepenthes Rileyana também. Gente, é muita Dioneia também, né? É bastante planta que a gente conta aqui. E a gente vai atender vocês super bem, né? Se vocês nem quiserem
comprar, mas se tirar alguma dúvida, essas coisas. Gente, é muito interessante atender vocês, vai ser um prazer conhecê-los. Espero que venham, né? Então, caso queiram, gente, o telefone é 16 99601 3890, viu? É só chamar no WhatsApp, conferir o catálogo. Tem catálogo já pronto ali no WhatsApp. Ou, se quiserem seguir, o nosso Instagram é @florainsaciável também. E bom, gente, eu vou deixar aqui vocês nesse finalzinho com essas lindas róseas, porque esse complemento de vermelho, verde, laranja, eu acho muito lindo, e cultivar dróseras é um espetáculo, gente. Então eu espero que vocês tenham gostado, deixem um like se gostaram, se inscrevam por favor e até mais.